Agora, falando de pessoas com deficiência auditiva, né? Emendando um pouquinho do assunto do não gritar com deficiente visual, você também não deve gritar com deficiente auditivo. Porque se o cara não escuta, ele não vai escutar você falando baixo, ele não vai escutar você gritando, a não ser que ele tenha um pouco de audição. Nesse caso, você pode falar mais alto. Pode e deve falar mais alto, porque senão ele não vai entender o que você está falando. E outra, tem deficiente auditivo que ele faz leitura labial, ou seja, ele precisa que você fale devagar, não devagar, né? Mas normal, não fale correndo, fale pausadamente para ele te compreender e que você olhe diretamente para ele. Você atende uma pessoa com deficiência visual, com deficiência auditiva, ele precisa que você olhe para ele, porque o que ele tem é a visão, só a visão. Então você tem que olhar para ele, porque se ele dispersar, olhar para o lado, ele pode perder o que você está falando e não entender. Então assim, olhe sempre para ele, não disperse olhar. Se você tiver que fazer, às vezes a pessoa não fala Libras. Eu não falo Libras, queria muito falar Libras, mas eu não falo Libras, porque eu achei um curso online gratuito ainda. Mas quando eu achar, vou postar aqui um curso online gratuito de Libras. Vou postar. Então assim, eu não falo Libras, né? Então, primeiro aí, que você não vai conseguir se comunicar com a pessoa, porque praticamente quase todos os surdos falam Libras. Mas tem alguns que fazem leitura labial e tem outros que você precisa gesticular um pouco para ele entender, né? Então, nesse caso, você gesticula um pouco, não faz movimento muito brusco também, porque pode tirar a atenção dele. E você precisa também ser expressivo, você tem que expressar aquilo que você está falando. Porque se ele não ouve a nossa tonalidade de voz, se a gente está estressado, se a gente está feliz, se a gente está não sei o que, ele não consegue ouvir os sentimentos da voz. Mas ele vê, né, gente? Ele consegue a expressão. Não adianta você falar que tá feliz e tá com a cara carrancuda. Você tem que estar feliz e tá com a cara feliz. Tem que estar com a cara feliz. Então você tem que fazer a expressão facial para ele te compreender melhor também. E assim, tem deficiente auditivo que ele sabe ler. Entendeu? E na maioria das vezes, ele vai identificar você que ele sabe ler. Então, se você não consegue fazer a face, né? Se você não consegue falar pausadamente, se você não consegue articular, tenta entender ele e ver se ele sabe ler para você escrever para ele. Então, assim, funciona muito você falar com ele através de bilhetinhos. Eu também tinha um cliente deficiente auditivo no banco. A primeira vez que eu vi esse cliente, ele foi atendido por uma outra pessoa. E a outra pessoa não conseguia compreendê-lo. Não conseguia compreendê-lo ou não estava fazendo o esforço para compreendê-lo. E aquilo ali deixou o cara extremamente estressado. E para agravar um pouco a situação, a companheira dele também era deficiente auditiva. Então nenhum dos dois entendia nada que ela falava e ela não entendia nada que eles falavam. E isso deixou eles muito estressados, muito estressados. Eu só escutei que ela mandando o cliente para o atendimento. Porque nessa época eu não fazia atendimento prioritário. Então, assim, eu não tinha contato com aquele cliente. E aí o cara foi bravo pra caramba, muito estressado, porque certamente ele não estava estressado porque a pessoa não compreendeu ele. Porque uma pessoa, quando ela é surda, e se ela fala um pouquinho, tem um pouco de fala, ela não vai falar 100%, ela tem um pouco de fala, ela vai te explicar a quantidade de vezes necessária para você compreendê-la, se você tiver paciência. O que deixa a pessoa muito estressada é a falta de paciência, compreensão, empatia. Porque você, para atender uma pessoa com necessidades especiais e preferencial, você tem que ser empático, né? Se você não for empático, você não vai conseguir atender a pessoa bem, a pessoa vai ficar estressada, vai dar um burburinho do caramba. Então, assim, o cliente foi, depois ele voltou. Ele pegou outra senha de atendimento, não voltou naquela pessoa, pegou outra senha de atendimento.
E acabou que o cara caiu no meu caixa. Aí eu falei assim, vamos lá atender a pessoa. E eu olhei pra ele, tentei falar com ele. Primeiro eu tentei falar com ele pausadamente, pra ele compreender, pra ele fazer a leitura labial do que eu estava falando. Mas ele não conseguia fazer a leitura labial porque ele nunca ouviu, nunca escutou. Então, assim, não escuta nem um pouquinho. Então ele não conseguia fazer essa leitura labial. Mas o cara tinha uma conta no banco. Se o cara tem uma conta no banco, ele lê, ele escreve, ele faz tudo. Então o que eu fiz? Comecei a conversar com ele através de bilhetes. E ele ficou hiper, mega, ultra feliz porque eu tava conversando com ele tranquilamente. Então, assim, eu virar, como ele foi fazer um atendimento específico, eu peguei a minha tela do meu computador e virei diretamente para ele. Então ali eu mostrava tudo que ele precisava saber, sem eu ter que ficar escrevendo, e eu perguntava com gesto se ele entendia. No caso, eu falava, tá tranquilo? Entendeu? E ele respondia, entendi, tá tranquilo. E ali o cara saiu feliz da vida. O cara fez o que ele tinha que fazer e foi embora. E toda vez que ele retornava na agência, se ele não caísse no meu caixa, ele falava pra pessoa e apontava pra mim que queria esperar o meu atendimento. Por quê, gente? Eu compreendia o cliente, eu compreendia o que ele queria. Eu sei que o cara tá ali, o cara não ouve, o cara falta um dos sentidos pra ele, não tem um dos sentidos. Então o mínimo que ele precisa é de atenção, compreensão e empatia, que a pessoa tenha primeiramente paciência para falar com ele, porque se você não tem paciência para falar com ele, ele vai ficar estressado. Gente, é muito ruim a pessoa já tá ali, não conseguir escutar e ainda ter uma pessoa estressada para atender ela. Se você não tem paciência para atender uma pessoa com deficiência auditiva, gente, por favor, peça para alguém atendê-lo. Entendeu? Porque é melhor você pedir para alguém que compreende mais atendê-lo do que você atendê-lo mal. Então, assim, essas são as dicas para atendimento à pessoa com deficiência auditiva, porque eu acho que de todas as deficiências que você vai atender, o deficiente auditivo, ele é um pouco mais complicado porque ele não ouve, então ele não vai entender o que você está falando, só através de libras, leitura labial, escrita, ou às vezes o cara escuta pouco, aí você tem que falar um pouco mais alto, então você tem que ter uma paciência maior com ele e tem que ter empatia, gente, tem que ter carinho para tratar as pessoas. Vocês não sabem como é bom você ter um cliente que o cara quer ser atendido por você, que o cara lembra de você, porque você atendeu ele bem. Isso é reconhecimento. Não tem melhor reconhecimento no seu ambiente de trabalho do que o reconhecimento do cliente. É bom reconhecer pelo chefe? É bom ser reconhecido pelo chefe, porque o chefe fala, cara, você é muito bom. Mas, gente, ser reconhecido pelo cliente é melhor ainda, porque ele não tem obrigação de te reconhecer. Ele não tem o porquê te elogiar, não tem porquê reconhecer suas competências, se você é bom, se você não é. Ele faz isso por livre e espontânea vontade, espontânea porque ele gosta. Então, assim, é muito bom, porque significa que você está fazendo o trabalho correto, você está fazendo o que é certo, entendeu? Então, assim, atenda a pessoa com carinho, atenda a pessoa com paciência. Essa é uma das dicas para atendimento à pessoa com deficiência visual. Então, a gente falou pessoa com deficiência física, que é o cadeirante, né? A pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência auditiva. E no meio desses preferenciais todo prioritário, entrou aí também, gente, aquele lacinho colorido. Quando eu trabalhava no banco, eu acho que não tinha isso ainda, porque eu não lembro. Eu saí do banco no início de 2019. Eu acho que tinha, gente. Eu não lembro. Pra ser muito sério com vocês, eu não lembro se já tinha isso aí. E eu pesquisei na internet e não consegui achar uma data específica. Eu achei pro estado de São Paulo, mas eu moro no Rio de Janeiro, então não faz muito sentido. Eu não consegui achar uma data específica pra trazer pra vocês de quando entrou esse lacinho colorido que tem nos atendimentos, que até então eu não sabia o que era, pra ser muito sincera pra vocês. Eu não sabia exatamente o que era, eu nunca... Sabe aquela coisa, às vezes você trabalha num lugar, a pessoa coloca ali, mas não te fala o que é? É bem assim.
Então, esse lacinho colorido bonitinho que tem aí na placa de prioritário, aquilo ali é para pessoas, crianças, autista, né? Por que o autista? Se você sabe conhece um pouco do autista, ele é uma criança que ela não consegue ficar, às vezes, muito tempo parada, não consegue ficar muito tempo ocioso, ela pode ficar irritada, ela pode ficar estressada. Então, ela entrou no atendimento prioritário, porque é muito estressante. Imagina, você é mãe de uma criança autista, você vai à lotérica. Aí a fila lotérica tá quilométrica, tem 80 pessoas na fila. Como que você vai com uma criança autista aguardar 80 pessoas serem atendidas? Não tem como. Provavelmente seu filho vai ficar estressado, ele vai começar a gritar, ele vai começar a andar para um lado pro outro. E as pessoas vão olhar assim, ah lá, criança pirracenta, ah lá, criança birrenta, ah lá, criança gritando. Porque o autista não tem cara, gente. Diferente do deficiente físico, visual, ele não tem ali na cara dele dizendo que ele é autista. Então é uma criança normal com autismo. Então o atendimento é preferencial também. E eu falo uma coisa pra você que é mãe de autista, sempre quando você for atendimento preferencial, identifique seu filho autista. Porque o seu filho é uma criança, às vezes, que não aparenta ser autista. Não tem aparência o autismo. Então é bom você identificar, também para evitar que a pessoa que esteja te atendendo perguntar o porquê que a senhora está no preferencial. Tem gente que responde bom, mas tem gente que se sente ofendido em perguntar qual é o atendimento preferencial dele, qual é a preferência dele. Então, assim, atendimento, o autista também entra, gente. Se você trabalha numa padaria, não é só para fila. A pessoa pode não estar na fila do caixa, a pessoa pode não estar na fila do pão, pode não estar na fila do açougue. Qualquer coisa. Ela entrou na loja para comprar um sapato e ela tá com uma criança, mãe, pai, se for comprar um sapato, seu filho é autista, identifica o vendedor, não fique aguardando o vendedor falar assim, meu filho é autista, você pode me atender que eu preciso comprar um sapato, preciso comprar uma roupa. Identifique, porque nesses casos não tem fila para o atendimento, entendeu? Então, em casos quando não tem fila e você precisa sair dali mais rápido para não ficar muito ocioso ali com a criança, o ideal é você identificar ao vendedor que você tem um filho autista e que precisa de atendimento mais ágil, para não ficar aguardando e evitar que a criança fique estressada, que fique incomodada por estar parada muito tempo. Então, o autista, ele entra também na nossa preferência.